Olá pessoal! O nosso vídeo de hoje, que é o tópico 2 da nossa série, vai falar sobre a Grécia, a arte grega. E aí, ele é o vídeo Arte Grega parte 1, porque a gente vai dedicar a parte 2 para falar do teatro grego e da arquitetura grega, principalmente o teatro. A arte grega se pauta em alguns princípios. Na filosofia, é a moderação em tudo. Sua obra mais famosa, a Vitória Alada. Edifício mais famoso, o Partenon. Forma característica, na escultura, o nu masculino. Cidade emblema, Atenas. Principais contribuições: democracia, individualismo e razão. Pois na época grega, que é o auge, né, a era de ouro da Grécia, é o século V a.C., por volta de 480 a 430, 420 a.C., é o tempo da Idade do Ouro da cultura grega. Bem, além da cerâmica, né, a famosa cerâmica grega, os vasos, as talhas de cerâmica pintados, e nessa pintura estava ali a história grega, a mitologia grega, a história dos deuses, das guerras, das caças, das conquistas, enfim, a mitologia que regia todo o pensamento espiritual e intelectual grego. A Grécia Antiga e a cultura grega também se notabilizou pelas esculturas. A princípio, no período mais arcaico da cultura grega, as esculturas se assemelhavam ainda um pouco com as esculturas egípcias. Eram esculturas frontais, rígidas, com os braços próximos do corpo e sem muita ideia de movimento, e sempre frontais e equilibradas, como eram as esculturas egípcias, e no tópico do Egito a gente vai falar por que eram assim as esculturas. E com o tempo, com o avanço e a evolução do pensamento filosófico e a união do pensamento e do corpo e a valorização do homem, que era o centro do pensamento grego, era o homem. Não só no que se refere à sua força física, sua virilidade e seu heroísmo, mas também a sua intelectualidade, a filosofia e o pensamento. Também eram valorizados e a gente pode ver isso nas esculturas. A gente vai ter prioritariamente no período áureo, né, da cultura grega, esculturas de nu de homens heróicos, que eram os deuses, ou os vencedores dos Jogos Olímpicos. Como vocês devem saber, os Jogos Olímpicos surgem na Grécia e é um lema, a saúde do corpo é um lema para o grego, porque, segundo eles, quem tem a mente sã também tem o corpo são. Logo, nós teremos muitas esculturas que vão priorizar a virilidade, um corpo belo no sentido do equilíbrio, com músculos, com força, com precisão. E também a gente vai ter duas características nessas esculturas. Uma característica é a postura que nós chamamos de postura clássica da escultura, que é o contrapeso ou entreposto, que é a escultura onde o corpo tem uma perna apoiada, como se estivesse estacionado numa situação de equilíbrio, e a outra perna como se ela estivesse solta, mais flexionada, como se fosse dar um passo, como se fosse caminhar. Essa é a típica postura grega de entreposto, que nós vemos em várias esculturas. Mas também vamos ter a postura heróica, né? A postura de Poseidon lançando a sua lança, a postura do Discóbulo lançando o seu disco e outras posturas que a gente poderá ver em seguida. No caso da figura feminina, a figura feminina, na época grega, ela era retratada como símbolo de beleza, de pensamento belo, de fertilidade e de harmonia. Então a maioria das esculturas tem vestes longas, equilibradas, que apontam linhas verticais para dar a ideia de equilíbrio e segurança. E nos templos mais famosos, como na Acrópole de Atenas, por exemplo, as esculturas gregas femininas, as mulheres possuem as vestes, né? Na mão esquerda
para manter o equilíbrio da escultura, eles mantêm como se ela estivesse segurando a sua veste, e na mão direita oferecendo um fruto ou flores, simbolizando também a fertilidade e a continuidade da natureza. Uma das esculturas mais famosas da cultura grega é a Vitória de Samotrácia, datada relativamente de 190 a.C., e hoje ela está no Museu do Louvre. A Vitória de Samotrácia, ela traz uma mulher alada, com asas, e ela representa não só a vitória, mas a liberdade. É uma figura, é uma escultura que indica como se ela estivesse na proa de um navio ou na ponta de um porto, pois as suas vestes são esculpidas como se fossem úmidas, grudando na pele do corpo, e as asas simbolizando a liberdade da vitória. Bem, a cultura grega, ela é baseada na escultura como virilidade, como força, como saúde e um conceito de beleza clássico. Eu falo clássico porque a gente vai estudar muitos tópicos, a gente vai entrar em contato com muitos temas, e quando a gente falar clássico, a gente vai ter a ideia que o que a linha do tempo e a historiografia, a bibliografia da história da arte traz é o clássico greco-romano ou clássico do Renascimento, que a gente vai ver depois. Basicamente, então, recapitulando, a gente vai ter na cultura grega um período mais arcaico, que se aproxima da escultura egípcia, né? Teremos o período áureo, a idade do ouro da cultura grega, que são as esculturas que nós conhecemos mais famosas, que nós vimos aqui. E teremos também o período helênico, que é um período que se desenvolve mais no sul da Grécia, posteriormente, mais ou menos em torno de 50 a.C., e que vai ser um período mais dramático, onde as esculturas trarão o tema de uma cena, né? Uma cena mitológica. E eu vou dar destaque à escultura, a famosa escultura de Laoconte. Laoconte é uma história lindíssima, e a própria escultura mostra que, como vocês podem ver, é a guerra do pai tentando salvar os seus 2 filhos da serpente que Poseidon envia à praia para atacá-los, para que ele não consiga convencer os troianos de colocarem o cavalo grego para dentro da cidade. Então, nesse momento em que Laoconte, junto com todos os troianos, acordam pela manhã, encontram um cavalo na praia, e todos querem colocar o cavalo para dentro da cidade, pois pensam que possa ser um presente dos deuses. Laoconte argumenta e diz que esse cavalo não deveria ser colocado para dentro. Então, quando Laoconte está quase convencendo os seus compatriotas dessa ação, Poseidon, com medo de que ele os convencesse, envia 2 serpentes marinhas para atacar os seus filhos na praia. Laoconte deixa a discussão, vai salvar os seus filhos, e a partir disso trava-se uma luta desigual, onde os 3 morrem. É uma escultura bem dramática, que traz, cristaliza um momento de dor, um momento da história mitológica grega. E a gente vai voltar várias vezes ao Laoconte, porque ele é uma referência estética. O seu rosto foi utilizado, segundo alguns pesquisadores, em alguns livros, né, que trazem abordagem da história da arte grega. O Laoconte, ele foi utilizado como modelo estético para que o rosto de sofrimento e de dor de Jesus no seu Calvário e na crucificação fosse feito a partir do rosto de Laoconte, porque ele representa a dor da sua forma mais plena, que é a dor de um pai tentando salvar os seus filhos e sem conseguir, e também sofrendo do ataque. Bem, além disso, a gente vai ter Laoconte de novo na nossa memória quando a gente for para o Renascimento, né? Porque a estátua do Laoconte foi descoberta muitos anos depois, ela estava soterrada por conta de guerras, invasões, enfim, intempéries, outras. E quando a escultura de Laoconte foi redescoberta e foi montada as suas partes, houve um concurso já no Renascimento para
construir a parte que estava faltando, que é o braço superior da escultura. E aí a gente vai ter uma história interessante também no Renascimento lá, com o famoso Michelangelo, que não deixou a desejar e esculpiu um braço para o Laocoonte, mas deu babado, porque com Michelangelo sempre dava algum babado. Bem, então a arte grega ela é muito vasta, né? Obviamente a gente está aqui trazendo alguns tópicos. Esse vídeo foi dividido, esse tema foi dividido em 1 e 2, parte 1 e 2, porque na parte 2 a gente vai falar da arquitetura grega e do teatro grego. O teatro enquanto estrutura arquitetônica e enquanto estrutura dramática. Por quê? Como foi falado, né, no nosso primeiro vídeo aqui dessa playlist, a arte ela se manifesta nas suas linguagens, né, nas suas áreas, como no teatro, na dança, na música e nas artes plásticas. E essa manifestação reverbera o que é a sociedade que a cerca. Então é importante a gente também ver nos outros campos do conhecimento, nas outras manifestações, como que aquela cultura se refletiu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!